foi uma vitória significativa, com o Palmeiras derrotando o Cerro Porteño por 2-0. Esse confronto, que eu considerava o mais desafiador da fase de grupos, aconteceu fora de casa e apresentou uma série de dificuldades. Curiosamente, conseguimos um resultado melhor lá do que na partida em casa, onde o triunfo foi por 1-0, bem apertado. Hoje, no entanto, alcançamos um 2-0. Há muito a ser discutido, pois ocorreram algumas reviravoltas durante o jogo que merecem ser mencionadas, como o lance envolvendo Victor Roque. É fundamental destacar que o Palmeiras já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Para aqueles que ainda têm dúvidas, até o momento, o time mantém a melhor campanha geral, sendo o único com 4 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Mais uma fase de grupos em que o Palmeiras parece ter desempenhado seu papel de forma tranquila, embora os desafios tenham sido reais. O jogo contra o Bolívar, na altitude, foi complicado, mas conseguimos a vitória. O Cerro Porteño, que já havia sido um adversário difícil, não só para o Palmeiras, mas também para outras equipes, mostrou-se um desafio formidável. O Sport Cristal, possivelmente, foi o time mais fraco do grupo. Mas isso não torna o grupo em si fácil. E o Palmeiras demonstrou que sabe lidar com a pressão. Isso nos faz pensar na situação de outros times que, ao sair do sorteio, poderiam ter considerado seu grupo relativamente tranquilo, mas acabaram enfrentando dificuldades. Isso destaca a importância de reconhecer a campanha do Palmeiras. Estamos diante de uma fase de grupos excepcional. Em relação ao jogo, o gol do Estevão aconteceu aos 41 minutos e a partida estava tão acirrada que o gol foi fruto de uma jogada intensa. Lucas Evangelista foi derrubado ao receber a falta e, ao cair com a bola, rapidamente cobrou a infração, resultando no golaço de Estevão. A finalização foi potente, precisa e com curva, tornando impossível a defesa do goleiro. Sentiremos a falta do jogador, que exerce diversas funções, desde a construção até a conclusão das jogadas. O que fazer na sua ausência? Não há uma substituição direta. Assim que ele retornar do Mundial, o técnico precisará se reinventar para adaptar a equipe. Pode até haver alguém que atue em sua posição, mas a dinâmica será diferente. Hoje, outro atleta tentou desempenhar essa função, mas sua performance no primeiro tempo não foi satisfatória, levando à sua substituição. Contudo, é um jovem que se esforça e possui bom entendimento tático. Na posição do jogador ausente, acredito que outros possam atuar, mas em termos de qualidade, infelizmente, não encontraremos ninguém à sua altura. Se encontrássemos, teríamos que investir uma quantia considerável. Esse é o desafio de ter uma base sólida, pois quando um talento desse surge, torna-se essencial. Mas é difícil mantê-lo por muito tempo. Logo após um jogador perder uma oportunidade clara, ele fez um desarme impressionante, com velocidade extraordinária, e poderia ter passado para um colega ou driblado o goleiro, mas optou pelo chute. É possível observar um erro técnico claro, e a partida foi repleta dessa natureza. Não sei exatamente o que aconteceu, mas a quantidade de passes errados foi alarmante. Um jogador, por exemplo, teve várias chances para iniciar contra-ataques e cometeu erros que poderiam ter gerado boas jogadas. Outro atleta, por outro lado, se destacou na recuperação de bola e sempre que conseguia a posse, o atleta teve várias oportunidades de lançar contra-ataques na primeira parte da partida, mas cometeu erros em pelo menos 3 jogadas que poderiam ter sido muito promissoras. Outro jogador se destacou na recuperação da bola, mas também falhou nos passes ao tentar criar jogadas. Um terceiro atleta, por sua vez, não estava em um dia inspirado. A equipe enfrentou muitas dificuldades técnicas, mas o confronto foi bastante equilibrado e se destacou pela parte física, uma vez que conta com um elenco forte. No setor de meio campo, alguns jogadores altos e robustos foram fundamentais, e em seguida ocorreram substituições devido a cartões amarelos, evidenciando o equilíbrio do time, pois as alterações foram feitas sem que a equipe sentisse um impacto negativo. Quando 2 jogadores saem, quem entra mantém um bom nível, minimizando a perda. Um atleta começou a segunda etapa de forma promissora, mas logo começou a cometer erros preocupantes, gerando apreensão. Isso trouxe à mente um jogador que, em alguns momentos, parecia imbatível, marcando gols em sequência,
mas perdendo oportunidades inacreditáveis. Essa questão mental é importante, mas o futebol é imprevisível. E no final da partida, quase no último lance, um jogador fez uma recuperação notável. Ele, que sempre brilha quando entra, deu a sua primeira assistência para um gol, passando a bola para um companheiro. Este então disparou, driblou um defensor e o goleiro, anotando um golaço. Foi um momento incrível, pois conseguiu marcar o gol mais difícil. Lembrando que em partidas anteriores ele havia perdido algumas oportunidades, mas neste momento mostrou sua habilidade. Ele conseguiu fazer o gol mais complicado e brinquei que ele é o artilheiro dos gols difíceis, pois em um jogo anterior havia marcado um gol surpreendente. Pensei em como ele conseguiu aquele gol e, mesmo tendo perdido uma chance hoje, se redimiu. O que é crucial para ele, especialmente para evitar que a pressão mental se acumule. Poderia ter sido um gol completamente desperdiçado, mas isso não muda nada. Agora, ele já vai para 2 jogos consecutivos marcando, o que é essencial para sua autoconfiança. No final das contas, foi uma partida muito positiva para a equipe, tanto pelo resultado quanto pela confiança que isso proporciona. Outro jogador também retornou, embora tenha jogado pouco, sua presença é significativa. A equipe agora soma 12 pontos. A situação do grupo é interessante. Um adversário tem 4 pontos, outro também possui 4 e um terceiro totaliza 3. Este último está tendo dificuldades com a altitude e pode acabar sendo eliminado. A disputa ficará entre os 2 primeiros, a equipe se destacando no grupo, enquanto os outros estão enfrentando grandes dificuldades. Um adversário ocupa o 2º lugar e o outro acabou de conquistar sua primeira vitória já nessa 3ª rodada, o que pode assegurar a classificação. A equipe mencionada, mesmo lidando com os desafios da altitude, não consegue se sair bem, com apenas 3 pontos. No fim das contas, a equipe tornou a fase de grupos tranquila e a partida de hoje demonstra isso. Inclusive, tivemos uma pressão no final, com uma bola batendo no travessão, e depois, em um cruzamento, um jogador cabeceou na trave novamente. Foram 2 bolas na trave logo antes do gol. Porém, na verdade, não deveríamos ter sofrido essa pressão, pois se o primeiro gol tivesse sido marcado na primeira etapa, a partida já teria sido decidida. Foi um bom jogo, embora a primeira parte tenha sido difícil, a segunda etapa apresentou uma melhora significativa. Era uma partida complicada, especialmente pela urgência do adversário em vencer. Deveria ter explorado essa pressão, pois se a equipe tivesse conseguido marcar no primeiro tempo, a partida já estaria decidida. Contudo, sem dúvida, foi um jogo interessante. Admito que o primeiro tempo ficou aquém das expectativas, mas o segundo tempo trouxe uma melhoria significativa. Trata-se de uma partida que, de qualquer maneira, seria desafiadora, dada a necessidade do time de conquistar a vitória, especialmente levando em conta o desempenho recente e a relevância de ser um jogo da Libertadores. O fato de ser fora de casa já impõe suas dificuldades. Tanto que a outra equipe conseguiu igualar o placar. E falaremos sobre essa equipe em breve. Por agora, ao refletirmos sobre a vitória do Palmeiras, compartilhe suas opiniões sobre a partida e a atuação do time. O que você achou do resultado? Sua participação é essencial. E lembre-se de se inscrever, isso é de grande ajuda. Em breve, poderemos trazer alguns trechos da coletiva do treinador, para que possamos verificar se há informações pertinentes sobre o resultado e também sobre os torcedores da outra equipe, que não podemos ignorar. Assim, seguimos juntos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Na noite de ontem, o Palmeiras conquistou uma vitória importante sobre o Cerro Porteño por 2-0, em mais uma rodada decisiva da Copa Libertadores da América. Contudo, o que deveria ser apenas mais uma partida repleta de emoção e disputas, dentro de campo acabou gerando polêmica e muito debate fora dele. Após o apito final, o técnico do Cerro Porteño, Diego Martínez, fez duras críticas à arbitragem e, em uma declaração que logo ganhou repercussão nas redes sociais, acusou o time brasileiro de ter roubado a sua equipe durante o confronto. O jogo, disputado em Assunção, teve momentos de tensão
e muitos lances duvidosos que fizeram com que a atuação da arbitragem se tornasse um ponto focal da partida. O primeiro gol do Palmeiras saiu de uma jogada polêmica, onde muitos argumentaram que o atacante brasileiro estava em posição de impedimento antes de receber a bola e marcar. Além disso, a expulsão de um jogador do Cerro Porteño aos 35 minutos do segundo tempo fez com que o time paraguaio ficasse com um homem a menos e ainda mais vulnerável ao ataque do Palmeiras, que não desperdiçou a vantagem e fechou o placar com um gol no fim da partida. Ao final do confronto, Diego Martínez estava visivelmente irritado. Em coletiva de imprensa, o treinador paraguaio não poupou palavras ao questionar a atuação do árbitro e insinuou que o Palmeiras teria se beneficiado de erros graves. Fomos roubados? Isso não é futebol. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Não podemos permitir que a arbitragem desequilibre um jogo de tamanha importância. O que vi ontem em campo foi uma verdadeira injustiça, disse Martínez, sem citar diretamente os lances polêmicos, mas deixando claro seu descontentamento. O técnico também destacou a dificuldade que sua equipe teve para manter o equilíbrio psicológico diante das decisões controversas. Nosso time lutou até o final, mas as decisões que foram tomadas durante a partida dificultaram demais o nosso trabalho. Não se pode permitir que o árbitro influencie tanto o resultado, completou Martínez, visivelmente abalado pela derrota. Outro lado, o Palmeiras segue sua jornada na Libertadores com confiança renovada após mais uma vitória fora de casa. O time comandado por Abel Ferreira tem mostrado um futebol eficiente e pragmático, que já se reflete nos números da competição. Com a vitória, o Palmeiras consolidou sua liderança no grupo, se aproximando ainda mais da classificação para a próxima fase. Ainda que a polêmica sobre a arbitragem tenha roubado a cena, o que é certo é que o Palmeiras segue firme em sua busca pelo bicampeonato da Libertadores. Já o Cerro Porteño, com o clima tenso e as críticas do seu treinador, terá de se recuperar rapidamente, pois as próximas rodadas exigem uma resposta dentro de campo, longe das discussões externas. A tensão envolvendo o técnico do Cerro, Porteño, a arbitragem e as acusações de roubo devem continuar sendo um tema debatido, mas no futebol a verdade está sempre no placar. E o 2-0 para o Palmeiras nesse caso é inegável. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!